Olá meninas, tudo bem? É um prazer e uma alegria estar novamente com vocês aqui com uma nova aula, uma aula de rosas enormes, grandes, tamanho da minha mão. É uma almofada de tecido do Estilotex mesmo, tá? Olha, todo bordado, muito chique minha almofada. E eu fiz um arranjo aqui de 3 rosas, um botão e 2 rosas abertas. E eu vou puxar para esses tons aqui para combinar com a minha almofada. Fundo lilás, já separei aqui, e algumas partes aqui em cima com amarelo bebê. E o clareador, né? Então já vamos começar. Deixa eu pegar o clareador aqui. Vamos começar com pincel pituá. Olha lá, pincel pituá. Como vocês bem sabem, a gente sempre começa do fundo, esfumaçando com o clareador e depois a gente entra com a tinta. No caso aqui, eu vou entrar com lilás. Pode ser lilás bebê, se você quiser mais clarinho, pode ser lilás bebê. Então umedece por partes, né? Umedece por partes. Eu pus uma madeira aqui, gente, mas ela só vai me dar para trabalhar só esse pedaço, ó. Depois eu vou ter que empurrar para cá a madeira para alcançar do lado de cá, porque essa almofada já está costurada. Então a costura impede de colocar todo numa madeira só, entendeu? Então eu tenho que ir aqui com as minhas estratégias, colocando por partes da madeira. Aí você vê como é que faz para vocês fazerem, tá? Então vem aqui com o lilás e esfumaça. Tá vendo? Que aqui fica mais escuro e aqui mais clarinho. Como sempre, em todas as pinturas que a gente faz, é sempre assim. E aí vem com clareador para deixar mais suave. Tá? Então vamos lá, gente. Coragem, ânimo, começando a aula nova aí. Tem que ter bastante ânimo, porque é o tamanho dessas rosas, gente, o tamanho da minha mão. E olha que minha mão é grande. Verdade. Então vamos lá? Primeiro esfumaça com clareador, depois vem com lilás e vai saindo por fora. E aqui em cima, nessa parte, nós vamos fazer a mesma coisa, clareador, só que ao invés do lilás, nós vamos passar um pouquinho do amarelo bebê para esfumaçar aqui, para dar luz, tá? Mas continuamos no mesmo jeitinho de sempre. Agora com o pincel número 10, cortado e lixado, e o violeta cobalto, nós vamos escurecer os cantinhos, próximo à rosa e saindo fora. Vai com cuidado, apesar delas serem grandonas, mas a gente tem que tomar cuidado, né? Então vem aqui e aqui você esfumaça e já finaliza. Deixa mais escuro nos cantos mesmo. Ela vem até aqui. Tá? Só os cantinhos. E saindo fora um pouquinho. Vem aqui e sai um pouquinho fora. O mesmo do lado de cá. Sujeirinha se esfumaça com movimento circular. Todos os cantinhos aqui, ó. Aqui, ó, nesse cantinho.
aqui embaixo, ó, próximo ao caule, e já sai para fora. Na sequência, gente, depois que a gente escurecer aqui esses cantinhos, nós vamos preencher as folhas, tá? Vou separar as tintas. As folhas, gente, eu separei verde pântano, verde pistache e o verde oliva. E o pincel eu estou com aquele número 10 cortado e lixado. Então, nós vamos fazer assim, ó. A metade dela com verde oliva. E a outra metade com verde pistache. E sombra com verde pântano. Só pro fundo, tá, gente? Não é acabamento, não. A gente vai preenchendo aos poucos. E vou preencher todas as folhas com essa mesma cor. Deixar todas combinando com o meu barrado. Tá vendo que o barrado aqui na costura, ele é meio verde oliva, verde pistache. Então eu vou acompanhar essas cores do barrado. Ó, então verde oliva de um lado e verde pistache do outro. Não precisa deixar marca aqui no meio, tá? Esfumaça, ó. Só vamos deixar mais clarinha. Tá vendo? Ó, não precisou, ficou aquela marca aqui no meio cortando, né? Deixa assim suave. E o verde pântano aqui por trás da rosa, deixa mais escurinho. Claro que isso nós vamos repassar para quando nós fizermos o acabamento, nós vamos acentuar mais essa cor aqui. Mas só para vocês saberem que o verde oliva é de um lado, verde pistache e um pouquinho do verde pântano por trás, por baixo, assim por trás da rosa, na folha, né? Tá? Então vamos preencher todas desse mesmo jeitinho? Temos aí algumas para preencher, né? Vamos lá? Agora que elas estão todas sequinhas, vamos trabalhar o acabamento, né? O lado claro, onde nós passamos o verde pistache, nós vamos fazer... O pincel eu continuo com o mesmo, número 10, cortado e lixado. Nós vamos fazer uma luz de dentro para fora, com branco. Vou dar um espacinho e vem novamente, ó. É a mesma folha que nós estamos acostumadas a fazer, só que ela é maior, né? É uma folhona aqui, mas é a mesma técnica. A gente ilumina de um lado, do outro lado aqui nós vamos vir com o verde pistache de fora para dentro. Ó, de fora para dentro, porque já tá escurinho aqui desse lado, né? Então a gente vem já direto com o verde pistache.
Mais pesada porque ela é maior, né, gente? E aqui dá uma esfumaçadinha. Esse outro lado aqui podemos fazer com o próprio verde pântano ou com verde oliva, fica aí a gosto, como vocês preferirem. Ela vem até aqui. Leva no cantinho do pincel e dá uma esfumaçadinha. Só no cantinho. E esfumaça. E aqui no centro, a nervura. Tá? Não é difícil, só é grandona. Nós vamos fazer do mesmo jeito em todas elas. Eu aconselho, gente, antes de fazer o acabamento, dar uma segunda demão no verde oliva, porque ele é uma tinta meio transparente, né? Então é bom a gente reforçar aqui, ó, a tinta, aguardar um pouquinho a secagem e começar a puxar a fazer os acabamentos, tá bom? Vamos lá? Depois que estiver tudo sequinho, todas as folhas secas, você volta com o branco, reforçando as luzes. Que ela fica mais acesa, fica mais bonita, né? E a sujeirinha do pincel você pode iluminar do outro lado. Como eu fiz aqui, ó, né? Nós iluminamos esse lado. Aí você volta aqui nesse cantinho, ó, e ilumina também. É o que eu tô fazendo aqui nessa grandona. Só um pouquinho na raiz dela, aqui de dentro pra fora, ó. Como a gente faz sempre nas nossas folhas. Aqui só tem uma versão extra grande, né? né? E grandona. Tá? Então, vocês façam isso que vai dar mais vida nas folhas, tá bom? Então, agora nós vamos fazer as rosas. Começar por essa grandona aqui. Separei 4 cores aqui, ó, rosa bebê, rosa escuro, púrpura e vinho. E como vocês sabem, né, a gente sempre começa pela pétala que está por baixo. Então nós vamos começar por essa pétala aqui, pincel número 10, cortado e lixado. Nós vamos passar rosa escuro em toda a pétala, ó, toda essa pétala grandona aqui. E depois nós vamos sombrear com vinho e púrpura. E depois que ela estiver bem sequinha mesmo, aí nós vamos iluminar com rosa bebê. Eu pretendo fazer nessas cores, vamos ver como é que vai ficar. Então vamos por etapa, ó. Primeiro nós vamos preencher essa pétala, que é a última pétala da flor, né? E vamos subindo. Não tenham pressa, curtam o que vocês estão fazendo. É gostoso, gente, trabalhar em tamanho extra G, ou GG, ou plus size, né? É gostoso porque você curte mais, não borra, o espaço é grande para trabalhar, né? Então é muito bacana. Então, preenchendo tudo aqui. Aí nós vamos sombrear esse cantinho aqui, olha, com vinho.
Essa é a primeira demão, tá, gente? Então, como tá tudo úmido, não pega, não fica tão escuro, mas depois a gente volta retocando na maquiagem para ficar mais escurinho essas partes aqui, tá? Então vamos com vinho. Um pouquinho do púrpura, né, ó. Dando continuidade aqui ao vinho. Pronto. E nas bordinhas, depois que estiver tudo sequinho, mas bem sequinho mesmo, aí a gente vem com rosa bebê. Agora nem adianta passar, gente, porque tá tudo muito úmido e não vai aceitar, a tinta não vai aceitar, tá? Mas depois a gente volta aqui para iluminar essa parte. Aí vamos seguir, ó, tem outra pétala aqui. Vamos de rosa escuro, pétala por pétala, sem preocupação. Preenche tudo aqui. Se você quiser escurecer com lápis as marcas para ficar mais forte, para você não se perder, porque a gente não pode perder as marcas da separação das pétalas, né? Fica mais fácil para pintar. Então, novamente, ó, vamos preencher aqui. E gasta tinta, gente. Esse a gente gasta mesmo, porque são flores grandes. Todas as almofadas, são 4 almofadas que eu preparei para vocês. Todas com flores assim grandes. Eu já risquei, inclusive, tá na ordem aqui para pintar. Aí vem com um pouquinho do vinho, escurece os cantinhos. Um pouquinho do púrpura. Tudo por baixo. Pronto, mais uma preenchida. Agora eu vou preencher essa daqui, tá? Então, é uma de cada vez, partes por partes, sempre se preocupando em separar o risco do carbono com o vinho, para você ter uma profundidade aí, tá? E vamos indo até lá em cima, sempre escurecendo por trás, né? Então eu vou preenchendo aqui, mostrando para vocês. Pronto, gente, ficou assim, olha, tá vendo? Sempre o vinho por trás das dobras, o rosa escuro, aqui um pouquinho só do rosa bebê, para separar as cores, tá? Mas é tudo rosa mesmo e com vinho por trás, esfumaçando, pra gente separar uma pétala da outra. Aqui, ó. E agora eu vou aguardar a secagem para retocar e iluminar, né? Retocar porque algumas pinceladas às vezes fica fraca, então você tem que passar mais uma demão para preencher bem a fibra do tecido, tá? Então vamos lá, esperar secar um pouquinho e já começar a trabalhar. Pronto, gente, agora com rosa bebê nós vamos iluminar as bordas, esfumaçando, ó.
Não deixa só na bordinha, não. Pode puxar um pouquinho mais pra cima. Deixar ela bem iluminada. Até aqui não foi difícil, vocês concordam? Foi difícil preencher essa parte? Respeitando a sombra, a profundidade, né? Eu creio que não. Agora, essa parte de iluminar, às vezes a gente erra no seguinte aspecto. Você vem só aqui e deixa parado. Então não é legal. O certo é você vir, ilumina e esfumaça, ó. Se sentiu dificuldade, pega o rosa escuro, mas não deixa parada a tinta, tá? Vai espalhando ela, ó. Tá vendo? Então não ficou só uma cordinha em volta, você trouxe a luz pro centro da pétala. E essa é a diferença que a gente faz. Ó, deixa um pouquinho de luz nessa parte aqui, ó. Que vai ficar bonito. Depois, se estiver mais sequinho, eu venho aqui e ilumino mais um pouquinho. E vamos seguindo, gente. Tudo de novo, só que agora nas bordas, ó. Vem, passa nas bordas. Esfumaça, não deixa a tinta parada. E é paciência, viu, gente? Paciência, porque ela é grandona, mas ela exige muitas pinceladas para dar o efeito de luz, sombra, né? Ó, vem aqui em volta, acerta direitinho. E vamos subindo. Olha, essa aqui é enorme, né? Olha, ela vem até aqui, ó. Toda essa parte. Então, vamos iluminar nas bordinhas, trazendo um pouco para o centro da pétala. Mas nada de deixar parada a tinta. Já deu uma luz, né? E assim a gente vai subindo, gente. Nós vamos subindo, sempre trazendo a luz para as bordas e esfumaçando mais para o centro. Não importa o tamanho da pétala, que ela tá enroladinha, né? Aqui é mais escuro mesmo. Deixa mais escurinho. Nós vamos assim até lá em cima, sempre trazendo um pouco de luz. Chega a doer o braço, gente, sério. Chega a doer o braço porque ela é muito grande.
Vou dar uma paradinha aqui que meu braço tá doendo, sério, gente. Aí depois a gente continua aqui a parte de cima. E vamos subindo, gente. Aqui, ó, enquanto eu descansava meu braço, eu reforcei um pouco mais com vinho. E aqui também, ó. Aí ficou essa nuance mais clara. Acho que ficou legal, né? O que vocês acham? Bom, então agora que o braço já tá mais descansadinho, vamos continuar. Reforça a sombra, né? E nas bordas, rosa bebê. Ó, toda essa pétala aqui, você tem que fazer aqui, ó. Fica fácil de saber onde iluminar, porque exatamente nós vamos iluminar acima da sombra, não em cima, acima, né? Então, todos esses espaços aqui, nós vamos trazer o rosa bebê, tá bom? Vamos lá então, gente? Pronto, gente, ficou assim, com as luzes nas bordinhas, né? Puxando um pouquinho pra dentro, pra não deixar só o contorno. E agora nós vamos para essa grandona aqui embaixo. Deixa eu agora tirar a madeira que tá aqui, ó, a marca dela. E vou puxar pro centro pra gente poder trabalhar essa rosa. Essa outra aqui é diferente, gente. Nós vamos usar o amarelo bebê. Então, vamos lá. A base dela vai ser rosa bebê. Aqui, algumas manchinhas por baixo de algumas pétalas aqui, nós vamos passar o amarelo bebê. Em algumas só. E a sombra vai ser com o rosa escuro e as luzes, deixa eu pegar aqui, as luzes com branco. Então ela é uma rosa, cor de rosa, mas rosa clarinho, uma tonalidade mais suavezinha. Então vamos lá, começar, deixa eu lavar meu pincel, por isso que tá ficando um amarelo diferente ali, porque o pincel tava com cor de rosa, né? Então, lavo o pincel e vamos lá. O amarelinho, então, ele vem aqui por baixo, ó. E aqui. Aí você pode completar a pétala com rosa bebê. Esse tecido que eu tô usando, gente, é o Estilotex, tá? É o mesmo que eu uso para os meus panos de copa. Então ele é bem assim, engomado, durinho. E dependendo da remessa que a gente recebe, ele às vezes não... Você tem que passar diversas demãos de tinta para cobrir bem, tá? Mas eu gosto desse tecido, eu uso sempre em todas as ocasiões. Passou o amarelo bebê? Vem com rosa bebê e completa a pétala. É mais fácil de fazer uma rosa clarinha assim, é mais gostoso de pintar. Então, tudo aqui, ó, tem que preencher com rosa bebê, trazendo pra dentro, sem invadir o amarelinho bebê. Então, ele fica mais aqui na borda. E as outras pétalas, gente,
é rosa bebê com sombra de rosa escuro. Só esse lado que ficou mais iluminado, tá? Mas ela toda, ela é rosa bebê com sombra de rosa escuro. Ou se você quiser mais clarinha, pode sombrear com rosa chá. Fica bom também. Aqui rosa chá eu já vou usar para essa outra aqui. Aquele botão. Ó, vai passando aqui por trás. Sempre começa pela última pétala. Nós estamos aqui embaixo, ó, para depois subir. Isso é importante. Preenche bem direitinho, cobrindo bem os buraquinhos do tecido, né? E aqui embaixo, então, com rosa escuro, nós vamos sombrear. Nada de deixar a tinta parada, vai esfumaçando, ó. Deixa mais escuro nos cantinhos e aqui você mistura com rosa bebê, né? Então acaba ficando mais clarinha. E depois que tiver bem sequinha, nós vamos vir aqui com branco e iluminar, ó, na bordinha. Isso em todas as pétalas, tá? Então, é fundo rosa bebê, sombra com rosa escuro e luzes com branco. E essas pétalas aqui, o fundinho é com amarelo bebê, depois completa com rosa bebê, né? E vem com branquinho aqui em volta também, tá? A única diferença é que aqui é amarelo e aqui é rosa escuro. Mas é a mesma pintura. Então vamos lá preencher, gente? Temos que preencher todas essas pétalas no mesmo jeitinho que nós estamos fazendo. Rosa chá, rosa bebê, sombra de rosa escuro e luzes com branco. Só que as luzes vocês vão fazer só depois que ela estiver bem seca. Agora que ela está toda sombreada, já sequei, acelerei a secagem com o secador. Nós vamos com branco iluminar as bordas. Mas é aquilo, você não pode deixar parada a tinta, você tem que esfumaçar, tá? Vem, contorna e esfumaça. E vamos subindo, ó. Fizemos essa pétala. Essa aqui também, ó. Vamos clarear as bordinhas. E vamos assim até lá em cima, sempre com branco, esfumaçando. Ficou bonita essa rosa, com a cor bem suave. Contrasta com a outra mais escura, né? Não deixa parada a tinta.
Esfumaça bem. Aqui tem um detalhe na pétala, com branco. E vamos subindo até lá em cima, sempre com branco nas bordinhas. Cores bem suaves, né, gente? E fica mais fácil de pintar também. Tá tudo sequinho. Aí a tinta te obedece. Jogo o branco sempre para a borda e esfumaça. É isso aí, gente. Aqui no meio deixa mais escuro mesmo, que é o miolo, né? Deixa mais escurinho. E nas bordas, o branco. Tá? Agora nós vamos pro botão lá. Tem um botão aqui em cima, ó. Vou separar as tintas, tá bem? Agora nós vamos fazer o botãozão. Separei rosa chá, branco, rosa bebê. A base vai ser rosa bebê. Depois nós vamos sombrear com rosa chá por baixo e iluminar com branco, tá? Então vamos lá, pincel número 10, continuo com o mesmo pincel cortado e lixado. E vamos começar com rosa bebê.
partes por partes. Ó, aqui tem uma pétala se abrindo, é um botão fechado, né? Tá começando a abrir. Vocês estão gostando, gente, dessas flores enormes? O que que vocês acham? Diferente, né? Sempre fazer pequenininho, agora é tudo grande. É bom mudar de vez em quando. Pronto, ó, passou o rosa bebê. Agora nós vamos com o rosa chá, que ele é bem suave também. Olha, uma cor assim bem clarinha. Só que agora não pega bem porque está muito úmido, tá muito molhado aqui. A gente tem que esperar a secagem, tá? Enquanto isso, vamos passar rosa bebê em toda a flor. Aí é o tempo de ir secando as pétalas e a gente já vem escurecendo com o rosa chá. Então vamos lá de rosa bebê em tudo? Vamos passar em tudo. Eu já acelerei a secagem com secador. Tá meia úmida, mas não está muito molhada. Então vamos lá. Por trás de cada corte do botão aqui, da pétala do botão, nós vamos escurecer com rosa chá. Faz tempo que eu não uso essa cor, é bonita, né? Rosa chá. Ó, vem por trás aqui da pétala, por baixo da pétala e vai esfumaçando. Não deixa a tinta parada, não. Solta a tinta. Sempre trabalha no cantinho do pincel. Por baixo. É bem simples de fazer, viu, gente? As cores são bem suaves, dá pra trabalhar legal. Por baixo da dobra, aqui ela tá dobrada, né? Então aqui por baixo ela recebe sombra, mais escurinho. Por baixo. Aqui é uma sépala. Deixa ela quietinha aí. E vamos pintar em volta. Aí, na sequência, nós vamos aguardar a secagem dessa sombra aqui, para depois voltarmos com branco nas bordas, tá? Aguardar um pouquinho a secagem aí a gente já volta iluminando. Agora, com branco, nós vamos iluminar
as bordas e esfumaçando para dentro, né? Não deixar parada a tinta só aqui na bordinha. Você contorna, mas você ao mesmo tempo, com o movimento circular, você ilumina. Aqui tem uma dobrinha. Agora tá fácil, gente, porque já fizemos o fundo, sombreamos, né? Falta agora só as luzes, e as luzes aqui é só um pouquinho na borda da pétala e esfumaça. Tá? Vamos fazer tudo aqui, ó, em volta. Deixar ela bem bonitinha, cada pétala. Aqui só desse lado. Esfumaça. E vamos subindo, sempre nas bordinhas. Você vê como nós fizemos rápido até esse projeto, essa aula? Porque é grande, são grandes, né? São flores grandes, então se torna até mais fácil do que você fazer mini rosas, rosas pequenas. A rosa grandona, assim, você pega um pincel grande, como o 10, que eu usei o tempo todo, e você consegue pintar mais rápido. E o efeito é muito bom, porque fica uma almofada com rosas bem grandonas, assim, chama atenção realmente. Dá para fazer um jogo até de almofadas no seu sofá aí, na sua sala, né? Fica muito bonito. Ó, vai esfumaçando. Na bordinha. E aqui também. Como elas são grandes, não há necessidade de galinhos, de florzinhas ou folhinhas, né? Eu acho que somente as 3 rosas no centro da almofada já deu um visual bem bonito. Aí não há necessidade de vocês se preocuparem em colocar folhinhas. Só se você quiser, né? Botar um stencil de folhas grandes saindo dos cantinhos. Mas eu acho, pro meu gosto, só as rosas assim já tá muito bom. E o estilo também, né? Por serem grandonas, então elas ficam mais bonitas assim. Pronto, gente.
eu vou secar no secador e vou passar mais uma demão de branco para ficar bem clarinho, tá? Olha, faltou aqui também. Pronto, gente, finalizado o trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado da almofada aqui. Vocês podem pintar em outra superfície, pode ser num pano de copa, num eco bag, fica lindo, né? O importante é pintar, onde vocês decidem, tá bom? Vou deixar vocês aí com muito carinho e vamos para a próxima flor. Um beijo, tchau!